Hello, brothers! Vamos lá para mais uma aula de geografia básica. Terceira aula, nós falamos na primeira e segunda sobre a ciência geográfica, como surgiu, filósofos, aquele monte de filha da puta e tudo mais. Agora nós vamos entrar na parte de geografia física, também conhecida como ciências naturais, e aprofundando mais a parte de geologia, que é uma parte da ciência geográfica. É uma parte chata, mas a gente tem que levar, né? Vamos nessa aí. Bom, vamos começar. Vamos falar sobre Big Bang. Que seria o que? A formação de tudo, a formação do nosso universo. Vamos imaginar primeiro o universo. Uma coisa grande pra caralho, preta, cheia de fragmento pra tudo quanto é lado. Mas gigante. Sem... Não dá pra medir. Pronto, falei, porra. Então tá lá aquele monte de fragmentos lá e de repente pum, cola com o outro, junta. Aí vem outro junta aqui, um ali, aí vai juntando vários de outros pedaços. Isso, ó, 20 bilhões de anos atrás. Mais ou menos, lembrando que isso daí é só teoria, hein? Não tem como se comprovar cientificamente exatamente como aconteceu. Mas vamos lá. Aí estamos lá, bilhões de anos lá, uma pedra vai juntando, vai juntando, vai juntando. Até que existe a força da gravidade, uma coisa está tão grande que ele começa a atrair vários outros fragmentos. E aquele monte de energia, porque assim, não se sabe exatamente o que eram esses fragmentos, né? Então, a quantidade de energia enorme, juntou toda aquela merda toda, formou um que seria, sei lá, um planeta, sei lá, quantas vezes maior do que a Terra, do que maior do que o nosso sistema solar. Gigante, gigante. Até que essa merda explode. Bam! Voa bosta pra todo lado. Aí imagina só, o universo não tem atmosfera, não tem oxigênio, não tem atrito. Então quando explode, o negócio vai longe, vai voando fragmento. Aí conforme a explosão, eles vão alguns em forma de círculo e tudo mais, né? Que merda, falei da explosão e não mostrei a explosão. É mais ou menos isso. Então explodiu aquele coisa voando tudo lá e começaram assim a se formar as galáxias. Então tem milhões de galáxias para por aí. Que são galáxias? São fragmentos de rocha que acabaram se acumulando e girando em torno de alguma outra coisa. De um sol. Faz tipo uma hélice assim. Né? Então tem vários desses aí, vários. Dentre as galáxias, né, nós temos a nossa galáxia conhecida como Via Láctea. Então essa Via Láctea tem vários outros sistemas dentro, e dentro desse aqui tem o nosso sistema solar, que é dentro, tá, algum desses pontos aqui não se dá para saber qual, mas existem vários outros dentro da Via Láctea. E dentro dessa porra dessa Via Láctea está o nosso sistema solar, lindo e maravilhoso. Então nós temos o Sol, que é o centro do nosso sistema solar, e os planetas que vão girando tudo em volta. Aí você fala pra mim, ai professor, os planetas tudo girando, um vai sair lá e vai bater no outro e vai foder tudo. Não, não vai. Eles já estão tudo de uma forma estável, cada um tem a sua órbita, gira em torno da sua órbita, tudo tranquilo, relaxa, ninguém vai bater em ninguém, todo mundo tem. Lembrando que assim, isso daqui, essa sequência, tem uma certa lógica, né? Por ter a força da gravidade, os planetas com o peso maior, ou com massa maior, ficam mais próximos ao Sol. Então, Mercúrio, por exemplo, que é uma bostinha desse tamanho aqui, a massa dele deve ser gigante. Deve ter uma massa enorme, deve ser uma rocha dura pra caralho, sei lá, pode ser até algum tipo de diamante ou coisa assim. Então vamos ao segundo, depois vem Vênus, mais pesado, depois vem Terra, depois vem Marte. E assim vai, Júpiter, Saturno e tudo. Quando o pessoal fala de Marte, por exemplo, fazer uma expedição para Marte, tem os motivos lógicos para isso. Primeiro, Marte não está muito longe da Terra, não está muito perto do Sol, um pouco mais longe do que a Terra, né? A distância entre Marte e a Terra e o Sol não tem muita diferença. Então, na teoria, é o único lugar habitável além da Terra. Porque assim, se for para Vênus é muito quente, o homem não vai aguentar, o ser humano. Se for para Júpiter é muito frio, além da massa dele ser muito leve.
Então, o único lugar habitável seria Marte. Isso se um dia a gente chegar lá, né? Vale lembrar ainda, gente, que isso aqui é só a Via Láctea, um sistema solar. Existem uma porrada. Aí os caras ficam falando às vezes de ET. Pô, será que tem ET? Será que não tem? Eu acredito que possa ter vida em outros planetas. Assim como tem no nosso, na Terra, pode ter vida em outros sistemas solares. Talvez, quem sabe, até em Júpiter, Saturno, Urano, sei lá, qualquer porra dessa daí. Pode ter vida. Agora, se o ET vai parar na porra de Varginha lá, aí é problema deles, né? Cada um com seus problemas. Não é só Varginha, né? Tem o São Tomé das Letras. São Tomé das Letras acho que fica fumando um beck lá, fica vendo coisa, né? Varginha também, viu? Bom, então, aí a gente viu o nosso sistema solar. Depois nós vemos ainda os planetas, né? A gente já estava falando sobre eles agora. É interessante porque alguns planetas, como Saturno, por exemplo, tem esse anel em volta e muita gente não sabe que porra que é esse anel. Fala, que porra que é esse anel? Que negócio em volta que ele fica sentado. Ah, sentar nada. Isso aqui é uma nuvem mais ou menos que seria um pó, poeira ou alguns restos de fragmentos que ficaram girando em volta dele e já estão estáveis e vão ficar lá. Estava falando sobre o risco de colisão. Não existe risco realmente de um planeta colidir com o outro, né? Que nessa imagem aqui tá meio ruimzinha assim. Mas nessa aqui dá para ver melhor. Não existe o risco. Porém, há fragmentos no espaço. Tem uma linha por fora aqui e uma por dentro, que são de meteoritos, né? Esses são muito pequenos, ou às vezes fragmento que vem de outros lugares. Normalmente eles vão, alguns, segundo cientistas, até atingem a Terra. Eu nunca ouvi falar que ia ter atingido uma casa ou a cabeça de algum filho da puta por aí. Que eu saiba, isso nunca aconteceu. Mas falam que atingem muito a Terra. Deve cair no mar, né? Que a gente não sabe de nada. Um dado importante, e o que comprova que existem esse tipo de fragmentos, é que a Lua, vocês já devem ter visto imagens da Lua, né? Ela tem as crateras da Lua, né? Que tem um monte de buraco. Que esses buracos são alguma coisa que atingiu, meteorito, sei lá, qualquer coisa assim. Porém, na Lua não tem, por exemplo, a nossa atmosfera. A atmosfera aqui, se cair alguma coisa hoje na areia, vem um vento, encobre e você não vê nada. Na Lua não tem vento, não tem atmosfera. Então, quando os Zé Ruela americanos foram pra Lua e pisaram lá, a marca da porra da pesada do filho da puta deve estar até hoje lá. Porque se não tem vento, só se algum outro filho da puta, o russo, for lá e apagar a porra da pegada, né? Mas é isso. Bom, deu para entender mais ou menos isso daí, né? Como foi a formação, o Big Bang, não vamos estender muito sobre isso. Então vamos falar sobre outra coisa, movimento da Terra. De tudo isso daí, lembrando que a Terra tem 14 movimentos, 14. Pra gente só 2 interessam. Só 2. Rotação e translação. Então vamos ver os dois um por um. Primeiro, rotação. A Terra, ela gira em torno de um eixo imaginário a uma velocidade de 1.700 km por hora, se eu não me engano. Acho que é isso aí, 1.700 km por hora. Ela gira. Ai, professor, não vai acelerar? Não, não vai. Essa porra já está estável, já está há 4 bilhões e 600 mil anos, que é a idade da Terra. Ai, professor, como descobriram que a idade da Terra é tão velha assim? Tem um processo químico chamado carbono 14. Eu acho que é essa porra aí. Depois a gente vai falar sobre isso, mas é um processo químico. Não dá para saber exatamente, hoje é aniversário da Terra. Não, não dá para saber. Mas dá para saber mais ou menos a idade. Então a Terra gira nesse sentido oeste e leste, o que faz do Japão ser a Terra do Sol nascente. Vocês já viram a bandeira do Japão, né? Que na verdade aquela bola vermelha representaria um sol, né? Porque é onde praticamente inicia o dia. Não sei se vocês já viram época de Réveillon. Já é Natal em Tóquio, já é Natal em Sydney, depois que vai vindo para cá, passar para Europa, até chegar na América. Aí quando chega na América acabou, enquanto a gente já está festejando o ano novo lá, eles já estão bêbado, caído, chapado, tudo mais. Bom, esse sistema de rotação da Terra dura 24 horas, ou seja, um dia e uma noite.
Ele vai ser responsável pelos horários do mundo inteiro. Então, por isso que tem os fusos horários, né? Enquanto o Sol está batendo, por exemplo, direto de um lado da Terra, é o meio-dia, enquanto ele está batendo direto. Quando ele começa a girar, aquele lugar que é meio-dia passa a ser 1 da tarde. E onde era 11 da manhã passa a ser meio-dia. E assim vai. A gente vai entrar depois, não sei quando fala de fusos horários. Ele vai vai ser responsável pelos dias e noites, né? E as durações. Vai ser responsável também pelo achatamento dos polos. Lembra que a gente falou que a Terra não é uma esfera, ela é um geóide, ela é achatada, um formato meio de mexerica assim, né? Ela é achatada nos polos norte e sul devido ao sistema de rotação. Então ela foi girando, tem uma força centrífuga que fez com que a Terra achatasse. Ai, professor, essa porra vai achatar, vai virar uma bolacha, nós estamos fodidos. Não, já está estacionada essa porra. Já há 4 bilhões de anos, não vai acontecer mais. Ela está ali, achatou naquele nível, não vai. Então fica tranquilo, tá? Não vai virar uma pizza. Vai ser responsável também pela circulação dos ventos. Porém, circulação dos ventos ela dá um pequeno detalhe só, né? Não é exatamente o responsável. Circulação de ventos depende de outros fatores, de clima, de tempo, de massa de ar, de atmosfera, tudo mais. Assim como correntes marítimas, que também depende de outros fatores além da rotação. Então vamos mostrar um gráfico aqui, mais ou menos, mostra, nesse caso aqui a gente vê o Sol batendo do lado de cá, tá vendo? Ó, agora Sol na África, passou a África, América do Norte, aí vai chegar até Oceania, Ásia e assim vai. Enquanto um lugar aqui tá dia, no outro tá noite, certo? Outra coisa curiosa para se entender é que dependendo da época do ano, nota-se que aqui o Polo Sul está sempre iluminado, né? Ou seja, não chega à noite. Enquanto no Polo Norte está noite. Aí você, pô, caralho, os caras vão viver na porra do escuro para sempre. Não, gente, isso aqui é que tem o outro sistema, depois que a gente vai ver, que ele vai inverter. O Sol vai estar do lado de cá. Então vai inverter, o que está escuro aqui vai estar claro, o que está claro vai estar escuro. Ou seja, o Polo Norte vai estar iluminado por 6 meses quase, e o Polo Sul vai estar à noite. Ai, professor, 6 meses dia, 6 meses noite. É, meu, foda-se, você mora lá? Pau no cu de quem mora lá, eu quero que se foda. Né? Vamos se preocupar com a gente. Tá aqui, América, Brasil, né? Carnaval, futebol, iê. Bom, e assim tá. O movimento de rotação fechou, né? Falamos sobre tudo. Então vamos ao outro movimento. Puta, esse é chato. Esse é chato. Olha, esse movimento a Terra executa em torno do Sol. Então, enquanto aquele movimento de rotação durava 24 horas e tinha velocidade de 1.700 km por hora, esse movimento, né, a translação, demora 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Aí você vai falar, pô, professor, mas um ano só tem 365 dias, essas 5 horas. Essas 5 horas depois é compensada no dia 29 de fevereiro, que é no bissexto. Foi uma forma de deixar o negócio mais ou menos igual. Entendeu? É difícil, é meio complicado, mas tudo bem. Esse movimento também vai definir as estações do ano, vai definir, enquanto, por exemplo, em um hemisfério norte, por exemplo, é verão, no sul vai ser inverno. Inverte, depois inverte. E assim vai, sucessivamente. Vai definir solstício, que é quando os hemisférios são iluminados de forma desigual, que acontece em dezembro e junho, que eu estava falando agora. Em dezembro, aqui é calor, nos Estados Unidos, por exemplo, é frio. Em junho, aqui está frio e lá eles estão no verão. É invertido, hemisfério norte e hemisfério sul. E vai ser responsável também pelo equinócio, que é onde os hemisférios são iluminados de forma igual, ou seja, março e setembro, ou seja, outono e primavera. Porque outono e primavera nem é quente nem é frio, tanto aqui quanto lá. Então vamos dar mais ou menos uma olhada. Então a gente está vendo aqui, olha, não é tão rápido assim de dente em dente, né? Ele vai
fazendo de uma forma bem devagar, embora a velocidade seja de 180 mil km por hora. Então, enquanto ele está de um lado, a inclinação da Terra é que vai dizer onde vai ser verão, onde vai ser inverno. A gente vai estudar isso mais para frente. Isso aqui é só mais para entenderem, né, como funciona esse sistema. E vai durar um ano. Tá certo? Eu acho que não tem mais nada para acrescentar aqui. Mas se tiverem dúvidas, é só mandar, perguntar, fazer qualquer coisa assim. Dá um ok se vocês gostarem. Se vocês não gostarem, dá um não ok. Se vocês quiserem fazer crítica, professor, vai tomar no seu cu, você não sabe de porra nenhuma. Pode falar aí. Eu não sei mesmo, eu só dou uma estudadinha assim de leve, sabe? Sou formado em geografia, mas segundo os mestres que fazem nem geografia não é importante pra porra nenhuma, né? Tá bom, gente, obrigado a todos. Vamos continuar essa parte de geologia na próxima, ver estruturas da Terra, tá bom? Beijo no coração de vocês, aguardo.